sou uma pessoa muito romântica, ou seja, eu vejo muito o mundo de uma forma muito bonita e muito romântica. Não que seja assim, mas é a forma que eu quero ver o mundo, porque é a forma que eu consigo entender de conseguir lutar por algo melhor, é vê-lo bonito. Mas estar à frente da câmara tem o seu je ne sais quoi, que eu gosto mesmo muito de estar lá e espero fazer isso durante muito mais tempo. Mas também, se não fizer, eu fico muito satisfeito se estiver por trás da câmara a escrever ou a realizar, não me importa nada também. E recentemente eu li o livro de Lázaro Ramos, Na Minha Pele, que é muito bom. Fez-me conhecer e perceber que a realidade brasileira, no que toca ao homem negro, não é tão diferente da do homem negro europeu. É muito semelhante, as histórias são muito semelhantes no que toca ao que se passa no Brasil e ao que se passa aqui na Europa. Porque nós passamos muito pelas mesmas condições em várias partes do mundo. É muito engraçado isso e eu, através deste livro, pude conhecer um pouco mais sobre a realidade africana no Brasil. O primeiro fator para me conhecer como homem negro foi em casa, através dos meus pais, através dos seus ensinamentos, mesmo que eles não tinham esse objetivo de me mostrar realmente quem eu sou ou a minha condição, mas muito sem querer mostraram-me e deram-me a conhecer a minha realidade. E isso começou muito em casa e isso é algo que eu levo mesmo para a minha vida. O facto de, na minha casa, ter sempre essa veia cultural e também de identidade sempre presente. Eu nunca, mas nunca, me quis fingir de branco ou dar um título à minha pessoa de que, ok, eu estou no meio de brancos, tenho que agir como eles. Eu posso adaptar-me à minha realidade, mas não posso mudar quem eu sou. Não posso mudar esse tom de pele, não posso mudar a forma como eu penso, não posso mudar que vivemos num passado onde houve escravidão, não posso esquecer isso, mas uma coisa muito importante é que eu nunca me esqueci e nunca me vou esquecer que o meu passado não é escravidão. O meu passado não vem apenas disso, há mais que isso. A comunidade negra ou a África em si é um continente rico. E quando eu digo rico, não é só de bens materiais ou de recursos naturais, mas a sua história em si. Nós viemos de reis e rainhas. A nossa história é de reis e rainhas. Nós não somos escravos, fomos escravizados. Essa é a diferença. Mas crescer na Europa, claramente que tem que haver uma adaptação ao que eu fiz, mas a minha essência eu nunca deixei que mudassem. E também sempre me fizeram em casa acreditar não, fizeram em casa perceber que eu não posso mudar quem eu sou, nem a minha condição. Eu tenho que viver com isso, eu apenas tenho que saber adaptar-me e mover-me nos vários caminhos que eu estou, aqui em Portugal, onde quer que eu esteja, fora do continente africano. Todo mundo conhece uma pessoa que mais pessoas precisam conhecer. Esse é o Todo Dia História Negra e eu sou Roger Cipó. Eu viajo pelo mundo te apresentando histórias para inspirar, potencializar sonhos e fortalecer as nossas conexões. Aperte os cintos e embarque nessa comigo, porque o mundo é feito de histórias e boas histórias podem transformar o mundo. Vem comigo. Ok, boa. Olá, eu sou o Wildes Gomes, gosto muito de fazer muita coisa, mas sem ser trabalho, gosto muito de passear com os meus filhos, gosto muito, uma coisa muito curiosa, eu gosto muito de passear por Lisboa de manhã cedo, quando não há muito movimento na rua e quando há sol, gosto mesmo muito de poder fazer isso, adoro piqueniques, eu sou um homem que faz piqueniques sempre que dá, gosto muito de poder cozinhar em casa, de guardar as coisas num tupperware, ir para um jardim sossegado e fazer um piquenique eu comigo mesmo. São as coisas que eu mais gosto de fazer. E também de ler, claro. Olha, eu comecei a ler recentemente muito sobre a africanidade, porque eu acho que nós, como pessoas negras, como corpos negros, sabemos de onde é que viemos, mas sinto que não conhecemos a nossa história de verdade. E ainda por cima, vivendo na Europa, sinto que há muita falta de informação no que toca, ou falta de conhecimento no que toca quem somos nós, qual é realmente a nossa ancestralidade. Então eu tenho agora lido mais sobre mim, ou seja, sobre a minha condição de homem negro, sobre a minha história de verdade, porque preciso de conhecer-me bem para depois também dar a conhecer aos outros quem eu sou. Então para mim é muito importante ler sobre a africanidade, ler sobre autores negros, ler sobre pessoas e corpos negros.
O primeiro autor que eu recomendo a ler é Frantz Fanon. É o livro que eu recomendo a ler. O livro chama-se Pele Negra, Máscaras Brancas. É um livro que fala muito sobre a condição do homem negro no mundo, numa sociedade branca. Eu acho que é a primeira indicação de como o homem negro se pode conhecer-se mais. Onjaki, que é um autor também que não se pode perder, é uma boa leitura. Sobre o amor, a Bell Hooks. Ela fala muito sobre o amor, mas o amor negro. Acho que esse também é uma boa autora para poder ler. Eu nasci em Santo Tomé e Príncipe. Os meus pais também nasceram lá, embora o meu pai tenha toda a parte do meu pai, na verdade, é cabo-verdiana. Ou seja, eu tenho uma costela santomense e cabo-verdiana. Nasci lá em Santo Tomé, vim para Portugal com mais ou menos 4, 5 anos de idade. Vim para Portugal e aqui cresci, passei a maior parte da minha vida, mas o que sempre se manteve na minha casa, e até hoje se mantém, é a nossa cultura africana. Ou seja, nós sempre fizemos com que, pelo menos os meus pais, que é nesse caso, sempre fizeram que a nossa cultura, os nossos costumes, as nossas tradições em casa se mantivessem. A começar pela comida, que é muito importante, depois pela música e depois também sobre as pessoas que fazem a arte ou fazem pela cultura dos nossos países. Meus pais passaram muito esse ensinamento, principalmente o meu pai, através da música. O meu pai pôs-me a conhecer muito sobre quem somos nós, africanos, santomenses e cabo-verdianos, quem são os nossos também. Então, algo que me orgulho muito é o facto de eu, neste caso, conhecer-me enquanto africano. Começou muito dentro de casa, claramente que eu falei dos livros e etc, mas Santo Tomé, em princípio, tem muitos pratos, são pratos variados e muito à base do que a terra dá. Um dos pratos principais de Santo Tomé é banana com peixe. Banana da terra, não é? Peixe do mar. Então as pessoas alimentam-se muito do que a terra dá. Sendo um país muito pequenino, Santo Tomé é um país com mais ou menos 200 mil habitantes apenas. Somos mesmo muito poucos, né, em Santo Tomé, mas sempre houve uma necessidade, digamos assim, de nós conseguirmos comer o que a terra dá. Então, banana com peixe é uma refeição que em todas as casas santomenses vais encontrar. É um prato muito bom, muito bem confeccionado. Temos também o calulu, tanto de peixe como de carne. É feito à base de plantas, que a terra também dá. Lá está, mais uma vez, a terra dá muita coisa boa. Santo Tomé é um país onde a fauna e a flora funcionam muito bem, onde é uma terra onde tudo nasce. Basta pôr uma semente em qualquer sítio do país, nasce sempre. É muito natural. Temos outros pratos, sobremesas. Temos a Zakenti, que é um prato, que é uma sobremesa muito boa, que eu não sei explicar neste momento como é que é a base, porque era daqueles pratos, daqueles doces em que tu nem sequer te atreves a fazer, apenas deixas que a tia ou a mãe ou a avó façam e tu apenas comes. Temos, agora de Cabo Verde, temos a cachupa, claramente que é muito conhecida, posso até dizer que é mundialmente conhecida, que é a base de carne de porco, tocinho, a base de milho, muita coisa. É um prato que demora muito tempo a ser feito, bem feito. Mas eu gosto muito do feijão de Cabo Verde, gosto muito da massa de Cabo Verde também. É uma massa de farinha, que é quase que um guisado com massa, é muito bom. Mas há muitos pratos que são bons. Se eu ficar aqui a dizer todos, não vamos sair daqui. Mas estes são os principais, que são mais conhecidos e mais comidos também. É assim, eu vim para Portugal, o meu pai veio primeiro para Portugal, porque queria melhor, como é uma história normal de quando um imigrante quer melhores condições de vida. O meu pai veio para Portugal, primeiro que nós. Um ano depois, se não me engano, ele mandou-me chamar a mim e a minha mãe, e viemos ter com ele aqui em Portugal. Ele veio aqui porque há melhores condições de vida. Não é que ele não tivesse uma boa condição de vida lá em Santo Tomé, mas sendo um país muito pequeno, onde o salário também era muito baixo, ele sempre quis dar o melhor à sua família. Neste caso era eu e a minha mãe. Na altura, veio a Portugal de forma ilegal, na altura, felizmente tornou-se legal, né? Mas na altura foi de forma ilegal, trouxe a mim e a minha mãe, conseguimos construir vida aqui em Portugal. Eu não posso queixar, porque sempre tive tudo desde muito novo. Meus pais sempre se sacrificaram para me dar uma vida estável, para me dar o que eu precisava em termos de comida, em termos de roupa, em termos também de escola. Sempre puseram as melhores escolas que conseguissem, sempre lutaram muito para que eu conseguisse realmente ser melhor que eles no futuro. Quando digo melhor que eles, não é só a nível profissional,
mas no todo ser, porque há um estigma muito grande dos pais africanos em que os filhos têm que ser doutores, os filhos têm que ser médicos para não seguir o mesmo caminho que eles seguiam na vida, para estar em trabalhos precários. Então sempre lutavam para que eu realmente estudasse, fosse uma boa pessoa, uma pessoa íntegra, com grandes valores. Infelizmente eu sou, eu vejo-me como essa pessoa, mas muito realmente devido aos meus pais. Eu revejo muito no que os meus pais fizeram, eu revejo muito no meu pai, que foi o homem que lutou para que a minha família toda mesmo tivesse uma vida em que não nos pudéssemos queixar de nada. Isso foi sempre muito importante para o meu pai, fazer com que a sua família tivesse tudo, desde muito, muito cedo. Então foi este o grande motivo pelo qual ele veio para Portugal e aqui estabelecemos-nos já há mais de 25, 26 anos que estamos aqui em Portugal. Eu, neste caso, já há esse tempo que estou aqui em Portugal, habituei-me, adaptei-me à vida portuguesa, adaptei-me aos costumes portugueses, mas sem nunca esquecer de onde eu vim, que é muito importante para mim. Sabes que eu nunca questionei a minha negritude até ser adolescente. Porquê? Porque, como eu disse no início, em casa sempre tive essa coisa da cultura ser muito importante, de eu saber que eu sou um homem negro, mas nunca fui discriminado. Porque em casa é família normal, isso não acontecer. Ao crescer, eu fui percebendo que, mais na minha adolescência, fui percebendo que eu era diferente dos outros. Não só na cor, mas muito pela forma como eu agia, pela forma como eu entendia as coisas e pela forma como eu via que a balança nem sempre pesava nos mesmos lados. Então eu fui-me questionando, o que é isto de ser um homem negro num mundo branco? Porquê que os brancos têm mais oportunidades que eu? Porquê que os brancos conseguem ir para mais sítios do que eu? Porquê que eu tenho que me esforçar mais vezes do que eles para poder chegar a um patamar ou para chegar ao patamar onde eles também estão? Então fui abrindo essas questões na minha cabeça e fui procurando respostas. E através de conversas com os meus pais, através de conversa com os meus pares, ou seja, meus amigos negros também, fui percebendo que realmente aqui em Portugal, neste caso, que é onde eu vivo, nós, como toda a Europa também, infelizmente, nós somos vistos como pessoas de escalão menor. Pessoas que estão abaixo do quadrante, digamos assim, pessoas que estão abaixo do que realmente deve ser. E quando estás e como uma pessoa negra, quando estás um pouco acima, olhando de lado, do tipo, como é que conseguiste chegar aqui, sendo tu como tu és, sendo a tua condição como é, seres negro. Então, eu sempre vivi muito com consciência de onde eu estava inserido, da realidade onde eu estou inserido, sem nunca esquecer de onde eu venho, e lutando sempre para que a minha essência, enquanto pessoa negra, se mantivesse. Irmão, sabes o que é muito interessante? É que eu nunca gostei de estar à frente das câmaras. Nunca gostei, mas devido à necessidade que nós sentimos numa altura, isso falo primeiro, antes de falar da televisão, tenho que falar da Bantuman. Porque é onde eu me conheci enquanto jornalista, eu me conheci enquanto escritor, eu me conheci enquanto comunicador. Na altura, isso em 2017, 2018 mais ou menos, nós fomos fazer uma cobertura do festival, aqui em Portugal. Na altura éramos só duas pessoas. Um que filmava, que é o meu colega Eddie, e outro tinha que aparecer na câmara. E nem dos dois gostávamos de aparecer na câmara. Eu disse, olha, mano, eu estou aqui atrás da câmara, eu não tenho jeito para estar à frente da câmara, tens de ser tu. Disse, pá, mas eu nunca estive na frente da câmara, não consigo, fico muito nervoso. Então eu fui para a frente da câmara, muito nervoso, mas mesmo muito nervoso. Aquilo, pá, correu mais ou menos. Quem for ver no YouTube, está lá no YouTube, em 2018, vão perceber que eu estava mesmo muito nervoso e que eu não tinha jeito nenhum para aquilo. Mas lá está, aquilo tornou-se já um hábito, porque lá está, sempre iam fazer mais coberturas e mais eventos e mais festivais, tínhamos sempre que dar a cara. Então a pessoa que dava a cara fui eu. Então fui ganhando o gosto pela câmara, fui então fazendo mais e mais e mais. E pá, disse, pá, eu gosto disso, se calhar devia mesmo investir mais nisso. Então comecei a aparecer sempre na câmara, ganhou-se o hábito. Depois houve uma vez a oportunidade de ir para a RTP África, fazer um casting, e eu disse, por que não? Já que eu até já gosto de câmaras, por que não fazer um casting? Fui ao casting, não fiquei, mas isso não me deixou desmotivado. Porque quem ficou na altura foi um grande amigo meu, que ficou no casting e passou todas as fases e lá ficou como apresentador da televisão. E eu, pá, fiquei feliz por ele, é o meu melhor amigo também, ótimo. Mas depois, mais tarde, ligaram-me
da TP África a dizer, do programa Bem-vindos, disse assim, olha, Wills, gostamos do teu casting, embora tu não tenhas ficado como apresentador, gostava muito de ter-te na equipa como produtor de conteúdos. E eu gostei muito da ideia, fui, aceitei claramente, fui para lá, comecei como produtor de conteúdos, mas houve vezes em que o apresentador ou apresentadora, porque é um programa com 2 apresentadores, uma mulher e um homem, mas quando eu via baixas deles dois, ou seja, quando eu estava doente, eu estava mesmo muito mal, não conseguia apresentar, eu era o apresentador substituto. Então, fui num mês, não, talvez num ano, apresentava para aí durante 2, 3, 4 vezes e fui ficando bom a fazer o que eu fazia. E houve uma oportunidade do apresentador que estava lá passado ter que sair, foi para outro projeto e convidaram. Já que apresentas algumas vezes, por que não ser o apresentador principal? Opa, eu fiquei, uau, para mim isso é ouro sobre azul. Então lá fiquei, comecei a apresentar, comecei a ganhar mesmo mais o gosto por aquilo que eu estava a fazer e hoje eu não me vejo longe das câmaras. Eu gosto muito do que eu faço, claramente também gosto muito da parte do jornalismo, gosto muito de poder escrever, gosto muito de poder falar com pessoas, entrevistar pessoas, mas estar à frente da câmara tem o seu je ne sais quoi, que eu gosto mesmo muito de estar lá e espero fazer isso durante muito mais tempo. Mas também se não fizer, eu fico muito satisfeito se estiver por trás da câmara a escrever ou a realizar, não me importa nada também. Principalmente aqui em Portugal, onde nós não temos assim muitos exemplos de homens negros ou mulheres negras na televisão, eu acho que eu sou um exemplo hoje em dia. E nós muitas vezes temos que nos ver realmente como exemplos, temos que nos ver como pessoas que estão a abrir caminhos para outras pessoas. E espero realmente que assim seja, porque nós, aqui em televisão nacional, dos poucos canais que existem, poucos são os que nós vemos iguais a nós. Poucos são os semelhantes que nós vemos. Talvez aqui, eu não quero estar a errar, provavelmente nós vemos em 2, 3, 4 pessoas aqui em Portugal negras na televisão, em canal aberto. Isso é muito mau, porque não chega nem metade da população aqui em Portugal, mas há uma porcentagem muito grande de negros imigrantes a viver aqui em Portugal e a trabalhar aqui em Portugal. E quando dizem que nós não pomos mais negros na televisão porque não há, é mentira. Há muitos negros talentosos, há muitos bons jornalistas, há muitos bons comunicadores negros, eles é que não querem ver. Eles é que não querem chamar. A televisão portuguesa é muito feito de tudo, é muito feito de mesmas pessoas. Eles chamam sempre as mesmas pessoas para a televisão. Não conseguem ir buscar uma pessoa diferente porque pensam que não há talento, quando na verdade há muito. E eu sinto realmente que eu sou um exemplo hoje em dia, porque as pessoas já me veem na rua, já me param, dizem que estão contentes com o que eu faço. Eu recebo mensagens de pessoas a dizerem que estão orgulhosos do caminho que eu estou a fazer, que já conseguem me ver e perceber que é possível. Apesar de todas as diversidades que existem no mundo, aqui, principalmente na Europa, de não haver oportunidade para pessoas negras, já há um caminho que as pessoas veem realmente, ok, o Will está lá, isso quer dizer que eu posso também. Eu tenho que trabalhar para estar lá. Então, isso deixa-me satisfeito. O fato de conseguir perceber que os caminhos estão-se a abrir de alguma forma, por mais que seja um caminho pequenino, mas pouco a pouco estamos a chegar lá. E fico feliz de ser eu, felizmente, um desses exemplos, um desses que as pessoas olham e conseguem identificar-se e ver que é possível. Eu não posso não falar do Eddie Pipocas. O Eddie, eu chamo de meu mentor, porque foi ele que me introduziu basicamente a este mundo do jornalismo e da comunicação, foi ele que me deu as ferramentas para começar a andar passo a passo neste mundo, e também a Vanessa Sanches, claramente, porque o fato de eu estar na Bantuman fez com que eu realmente conseguisse perceber que nós negros temos lugar neste mundo, que nós negros podemos criar narrativas diferentes daquelas que nos ensinaram. Então espelho muito neles dois, principalmente o Eddie, por ser um homem negro. Eu acho que o homem negro, o mundo é duro, o mundo para o homem negro, cá fora é duro para o homem negro. E o Eddie sempre foi uma pessoa que nunca deixou que as adversidades o travassem, que os obstáculos o reduzissem. Então vejo muito nele. É a primeira pessoa em quem sempre me inspirei para poder ser quem eu sou profissionalmente. Mas cá em Portugal temos também um exemplo que eu também acabo por me inspirar muito, que é o Cláudio França, que é jornalista e pivô do Jornal Nacional, da SIC. Sabes? Depois é isso, é que nós temos tantas poucas referências que às vezes é complicado conseguir perceber e lembrarmos de quais são.
Mas estes são os grandes nomes que eu me recordo agora neste momento e que influenciam muito o caminho que eu estou a fazer. Eu acho que todo mundo aqui em Portugal e muita comunidade negra consome muita novela brasileira. Muita novela brasileira, porque eu costumo dizer, o povo brasileiro, principalmente o negro, é muito parecido a nós africanos. Os PALOP, falo muito dos PALOP, os países de língua oficial portuguesa, em que há um aconchego, há um abraçar nosso que é muito parecido, é muito quente, nós somos muito parecidos no que toca ao estarmos juntos, mesmo longe, conseguimos perceber que há conexão, mesmo estando lá, há conexão com nós dos PALOPs. Então, muita novela brasileira, claramente, muitos filmes também agora, cada vez mais o povo brasileiro tem feito muitos filmes e temos tido pessoas negras em papéis de destaque. Por exemplo, o último que eu vi, que eu me lembro agora, foi o Margiela com o Seu Jorge. Gostei muito do filme e o facto dele estar lá como papel principal. Muitos podcasts brasileiros também, já não tem como não consumir, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de podcast, então já vejo cada vez mais podcasts brasileiros também, novelas, podcasts, filmes. E uma coisa que também me inspira muito é a forma do brasileiro comunicar. O brasileiro negro tem uma forma de comunicar muito boa, mesmo muito boa, e sabem como chegar às pessoas. Eu vejo cada vez mais esse tipo de conteúdos, porque também me ajuda a perceber como é que eu posso também conseguir chegar mais às pessoas, os truques e etc. E temos aqui um caso muito específico, é o teu caso, Roger. Eu também já te sigo há algum tempo e vejo a tua forma de comunicar com as pessoas. É muito interessante, porque é muito de eu e tu. Percebes? Não sei se estou a explicar isso muito bem, mas eu quando te vejo nas redes sociais, vejo a forma como tu chegas às pessoas, é muito próximo, é muito família para família, não é afastado, não é, ok, eu sou o Roger, estou aqui num patamar muito alto, não, é muito próximo de mim, isso é muito interessante de se ver, porque eu também consigo pegar no que tu fazes e tentar adaptar também o que tu fazes aqui em Portugal e tentar, talvez, quiçá, ser o Roger Cipó, mas em Portugal. É muito isso. Opa, Muito melhor. Essa é uma questão muito boa, que eu nunca tinha pensado nisso, mas é uma questão muito boa. E leva-me muito ao último discurso de Martin Luther King, em que ele disse que ele tem um sonho, que quer que as pessoas, ou as crianças neste caso, cresçam num mundo que não sejam julgadas pela cor da sua pele, mas pelos seus valores. E eu quero muito que os meus filhos cresçam num mundo justo. Eu sinto que estou a lutar para que esse mundo justo aconteça. Pode ser utópico ainda, pelo menos para mim, mas espero que os meus filhos consigam alcançar esse desejo que eu tenho de sair num mundo justo. O que eu tento ensinar aos meus filhos é que eles façam tudo o que eles quiserem fazer, que eles sejam quem eles queiram ser, que não deixem nunca que ninguém os rebaixe pelo tom de pele deles e que façam sempre que as pessoas os julguem tendo em conta os seus valores, tendo em conta o que fazem neste mundo e como o vão deixar. É esse o maior ensinamento que eu tento passar aos meus filhos e claramente que eu quero que eles me vejam também como um exemplo. Porque eu até acho que eu sou uma pessoa com valores bonitos e com um senso do mundo e da vida bonitos também. Porque eu sou uma pessoa muito romântica, ou seja, eu vejo muito o mundo de uma forma muito bonita e muito romântica. Não que seja assim, mas é a forma que eu quero ver o mundo, porque é a forma que eu consigo entender de conseguir lutar por algo melhor, é vê-lo bonito. Então se eu vejo algo bonito, eu quero alcançar essa beleza. Então vou tentar fazer mudanças da forma que eu conseguir. E os meus filhos, quero realmente que eles vejam essa mudança e quero que eles também façam parte dessa mudança. Acho que esse é o mundo que eu quero que os meus filhos encontrem. Um mundo justo, mas que eles também percebam o que eles também têm que fazer para que esse mundo continue justo. Eu tenho um problema muito grande, que eu nunca sonho a longo prazo. Eu vivo muito agora. Vivo muito agora e o presente e o momento. Mas o meu grande sonho, para além de ter muita saúde e ver meus filhos crescer bem e poder acompanhar o crescimento dos meus filhos, até estar muito velho, é poder continuar a fazer o que eu faço. Poder fazer bem o que eu faço e daqui a alguns anos eu olhar para trás e dizer, eu consegui. Ou eu tenho conseguido fazer.
eu não me importo nada de, se um dia isto tudo acabar, da comunicação acabar, eu não me importo nada de voltar para baixo, eu não me importo de limpar as escadas, não me importo de limpar a casa, não me importo de fazer nada. Porque eu vim desse começo humilde, então não me importo de voltar a fazê-lo. Mas eu quero muito, futuramente, que eu consiga estar num patamar de vida social, profissional, pessoal, e dizer assim, eu tenho tudo o que eu preciso. Pode não ser muito, mas o pouco que eu tenho é meu e dos meus.